Olá pessoal, meu nome é Maria Eduardo, mas todo mundo me chama de Duda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre O Jardim Secreto, um livro que à primeira vista pode parecer simples ou até infantil, mas carrega uma sensibilidade enorme por trás da história. É aquele tipo de livro que não grita e não exagera, mas que vai tocando o leitor aos poucos, de um jeito delicado. Essa é uma história que fala muito sobre transformação, não só do ambiente, mas principalmente das pessoas. E conforme a leitura avança, a gente percebe que o jardim não é apenas um lugar físico, mas um símbolo de cura, crescimento e mudança interior. Isso é algo que me marcou bastante durante a leitura. O que mais me chamou a atenção foi o ritmo calmo da narrativa. O Jardim Secreto não tem pressa. E isso, gente, faz toda a diferença. Ele te convida a observar, a sentir e acompanhar o desenvolvimento dos personagens de forma gradual, quase como se você também estivesse cuidando daquele jardim junto com eles. É um livro que passa uma sensação de conforto, mas que ao mesmo tempo fala sobre solidão, abandono e tristeza de uma forma muito honesta. E talvez, gente, seja exatamente por isso que ele seja tão especial. Ele mostra que a cura não acontece de repente, mas aos poucos, com cuidado e paciência. E por causa disso, gente, eu acho que esse livro foi perfeito para começar o ano de 2026. Realmente, gente, ele foi perfeito. Eu li ele em um dia só. Mas também, olha a grossura dele. É claro que eu ia terminar ele muito rápido. E por causa disso, gente, eu posso garantir pra vocês que esse livro aqui foi ótimo para começar o ano de 2026. Perfeito mesmo. E esse livro já fez tanto sucesso, gente, que tem até filme dele. Eu ainda não cheguei a assistir o filme, porque eu não achei ele. Mas eu pretendo assistir o filme. Eu não sei de que ano é o filme, eu acho que é de 1900 e pouco, mas é que é um filme antigo. Eu acho que pode ser lá para a década de 70 até 90. Ou talvez pode ser até um filme recente, lá para 2012, eu acho. Também não tenho certeza da data exata dele, porque eu não pesquisei direito sobre o filme. Eu só vi que tinha um filme. Mas talvez depois de ter gravado esse vídeo, eu tenha conseguido assistir o filme. Mas só talvez, eu não tenho certeza. Mas caso eu consiga ou não, vou deixar avisado aqui embaixo. Mas eu realmente espero que eu consiga ter assistido o filme, porque eu amo assistir filmes que são adaptação de livros. Eu amo mesmo. Porque eu gosto de ver como a indústria do cinema adapta essas histórias tão incríveis. Claro, ultimamente estão pisando muito na bola, com algumas adaptações literárias. Exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes. Quem leu o livro do Morro dos Ventos Uivantes sabe do que eu tô falando. E quem não leu, é melhor você ler para entender do que eu tô falando sobre isso. Mas como que era um filme antigo, é claro que eles iam deixar o mais perto possível. Então, por causa disso, eu não tenho certeza se o filme é exatamente como o livro. Talvez seja, talvez não seja, eu não sei. Mas eu espero que seja. Porque um dos motivos de eu gostar muito de assistir filmes que são adaptações literárias é porque eu gosto muito de julgar eles. Sabe? Achar cada pequeno errinho pra depois ficar julgando. É um dos meus passatempos favoritos. Mas eu realmente espero que a adaptação seja muito boa. Senão eu vou ficar muito decepcionada, porque eu amei o livro. Então eu também quero amar o filme. Mas antes de continuar, gente, fica aqui um aviso rápido. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns pontos importantes da história do livro Jardim Secreto. Não entro em detalhes muito específicos, mas comento temas, acontecimentos e transformação dos personagens. Então, se você prefere ler o livro sem nenhum tipo de spoiler, talvez seja melhor voltar depois da leitura. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas estão na descrição do vídeo. A história de O Jardim Secreto acompanha principalmente a Melby, uma personagem que no início é difícil de gostar. Ela é amarga, solitária e fechada. Mas isso faz muito sentido quando a gente entende o ambiente que ela cresceu e tudo o que ela perdeu. O livro não tenta torná-la agradável de imediato. Ele permite que a gente veja sua transformação acontecendo aos poucos. Conforme a Mel começa a explorar sua nova casa e descobre um jardim escondido, outros personagens entram na história e ajudam a mudar completamente a dinâmica do livro. Essas relações são construídas de forma muito natural, sem grandes discursos, mas através de pequenas ações, conversas simples e acontecimentos do cotidiano. O mais bonito é perceber que ninguém ali se cuida sozinho. A mudança acontece através da convivência, do cuidado e da conexão. O livro mostra como o contato com a natureza e com as outras pessoas pode transformar até os sentimentos mais pesados em algo muito mais leve. É uma história que fala muito sobre infância, mas não de uma forma idealizada. Ela mostra crianças machucadas, carentes e cheias de emoções difíceis. E talvez seja exatamente por isso que a história funciona tão bem também para leitores adultos.
O Jardim Secreto é um livro que fala muito sobre cura, mas não aquela cura rápida ou milagrosa. É uma cura construída no silêncio, na rotina, no contato com a natureza e no aprendizado de cuidar de algo além de si mesmo. O jardim representa exatamente isso. Um espaço esquecido que volta a florescer junto com as pessoas que passam a habitá-lo. Outro tema muito forte é a solidão. Quase todos os personagens, de alguma forma, estão sozinhos, mesmo vivendo cercados de outras pessoas. O livro mostra como o isolamento pode adoecer, mas também como a conexão, mesmo que simples, pode transformar completamente alguém. A relação com a natureza também é central na história. A terra, as plantas, o crescimento, as estações funcionam quase como os personagens, acompanhando o desenvolvimento emocional das crianças. Tudo isso acontece no tempo certo, sem pressa, mas reforçando a ideia de que mudanças verdadeiras levam tempo. É um livro que passa uma mensagem muito gentil, mas poderosa. Cuidar, observar e ter paciência pode mudar completamente tudo. E essa mensagem, apesar de simples, é extremamente necessária. Principalmente em tempos em que tudo parece urgente e acelerado. O Jardim Secreto é especial porque ele não tenta impressionar com grandes acontecimentos. A força da história está justamente nas pequenas mudanças, nos detalhes e no crescimento silencioso dos personagens. É um livro que ensina sem dar lição e que emociona sem força. Ele também é uma leitura que muda dependendo do momento da vida em que você lê. Quando criança, a história pode parecer apenas uma aventura tranquila, mas quando adulto, ela ganha camadas muito mais profundas, falando sobre perdas, depressão, isolamento e a importância do cuidado emocional. O que mais me tocou foi a forma como o livro trata a esperança. Não como algo mágico, mas algo que precisa ser cultivado. Assim como o jardim, é preciso atenção, presença e constância para que algo volte a florescer. Seja um lugar, uma relação ou uma pessoa. No final, o Jardim Secreto deixa uma sensação de aconchego e reflexão ao mesmo tempo. É aquele tipo de livro que não termina quando acaba, porque a mensagem continua ecoando, 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 lembrando a gente de desacelerar, observar e cuidar mais. O Jardim Secreto foi uma leitura que me lembrou que nem toda transformação é barulhenta. Às vezes, as maiores mudanças acontecem no silêncio, na rotina e no cuidado com as pequenas coisas. Esse livro me passou exatamente essa sensação de pausa, de respiro e de olhar para dentro. Ele também me faz pensar muito sobre como a gente lida com a solidão, com a dor e com o abandono. Principalmente quando isso acontece ainda muito cedo na vida. A história mostra que sentir tudo isso não é fraqueza. E que pedir ajuda, se abrir e se conectar pode ser o começo de qualquer cura. Eu acho que esse é um livro que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. E talvez releia em momentos diferentes da vida. Porque eu acho que cada leitura pode trazer um significado novo, dependendo do que você está vivendo. Se você já leu O Jardim Secreto, me conta aqui nos comentários o que esse livro significou para você. Mas se você ainda não leu, talvez esse seja um sinal para você dar uma chance. Antes de encerrar, eu só queria reforçar que eu tentei falar sobre O Jardim Secreto sem entrar em muitos spoilers pesados. Eu comentei mais sobre as sensações, os temas e o que o livro despertou em mim, do que sobre os acontecimentos específicos da história. Então, mesmo que você ainda não tenha lido, dá para assistir o vídeo sem o medo de estragar a experiência. Mas se vocês ainda assim preferem ler o livro antes de assistir o vídeo, tudo bem. Mas eu realmente acho que não vai ter nenhum problema, já que eu acho que eu nem chego a dar spoiler. Porque tem muita coisa aqui na minha cabeça que eu podia ter falado, mas eu não falei. Porque seria spoiler. Spoiler pesadíssimos. Então por isso que eu acabei não falando. Mas eu poderia ter falado. E é por isso que eu acho que isso que eu falei não foi spoiler exatamente. Então eu acho que eu nem deveria chamar de spoiler. Mas ainda assim eu avisei sobre o spoiler. Porque vai que alguns de vocês considerem isso spoiler. Eu não sei, gente. Eu realmente não sei. Mas, gente, esse livro aqui foi uma experiência ótima. E como eu disse no início do vídeo, ele foi uma excelente escolha para começar 2026. Realmente, gente, uma excelente escolha. Eu não me arrependo de ter lido ele. Ele tem vários momentos que deixam você triste. Mas também tem vários momentos que aquecem seu coração. E eu já comentei isso antes, gente, mas eu gosto bastante de livros que me fazem chorar. Eu não sei explicar exatamente por quê, gente. Mas eu gosto. E eu chorei bastante lendo esse livro, gente. E eu tenho certeza que vocês também vão chorar. Porque eu, gente, sou uma pessoa que dificilmente chora. Gente, é muito difícil eu chorar. Tem que ser uma coisa muito triste pra me fazer chorar. Caso contrário, eu não choro. Mas eu chorei lendo esse livro. Então por isso que eu tenho certeza que vocês também vão chorar ao ler ele. Não é só porque a história é triste, mas é porque a história emociona. Ela mexe com a gente de um jeito que é meio difícil de explicar, mas que vocês só vão entender quando ler. E é por isso que eu super espero que vocês leiam esse livro, gente. Ou se vocês não querem ler o livro, assistam um filme. Porque como eu disse no início do vídeo,
tem um filme sobre esse livro. Eu ainda não assisti o filme, como eu tinha dito, mas eu vou assistir. Talvez quando eu postar esse vídeo, eu já tenha até assistido o filme. Só talvez, eu não tenho certeza. Talvez sim, talvez não. Eu vou ver se eu acho o filme pra assistir ele, porque eu quero muito assistir ele. Mas caso eu consiga assistir o filme, eu vou vir aqui falar sobre ele pra vocês. Claro, pode demorar um pouquinho, mas eu vou trazer falando sobre o filme. Mas só se eu conseguir assistir o filme. Eu vou fazer uma comparação entre os dois, pra ver se o filme tá exatamente igual ao livro. Mas eu realmente espero que esteja, gente, porque eu gostei muito de ler esse livro. Então não quero me decepcionar com o filme. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. Mas antes de deixar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link delas está na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!